Boa tarde, é um prazer que eu estou nesse canal. O meu canal se chama A Loucura da Palavra de Deus e peço que você não deixa de deixar o seu like e se inscreva no meu canal. Eu agradeço muito as pessoas que estão assistindo o meu canal. Então hoje eu quero expressar do qual, como eu já falei nos outros vídeos, que eu vou tentar sempre provar na parte teológica e na parte científica que eu estou certo. Hoje eu quero falar na criação de Adão, mas a criação de Adão só vai ser a primeira parte. E no próximo vídeo eu vou concluir a segunda parte. Então, no vídeo anterior foi falado que o jardim do Éden foi feito dentro da terra. E que Deus criou a luz dentro da terra e também criou o jardim do Éden, do qual ele plantou no meio do jardim a árvore da vida e também plantou a árvore da ciência do bem e do mal. Que esta árvore da ciência do mal eu vou falar talvez no sexto ou no sétimo vídeo, depois que nós concluir todo o livro de Gênesis. Então, como eu disse, que nós estamos entrando no livro de Gênesis, que eu acho o livro mais importante da Bíblia. Porque, como eu já disse, se você não entender o livro de Gênesis, você jamais vai entender a Bíblia. Então, vamos começar em questão da formação do homem. Mas este vídeo que eu estou fazendo vai ser só uma parte, para que você venha entender como foi feito, como Deus colocou a alma e o espírito no homem. Correto? Então, vamos ler em Gênesis, capítulo 1 e versículo 26. Aí que você pegar a Bíblia, você vai observar o versículo 27, formamos o homem à imagem e semelhança. Só que esse capítulo e esse versículo vai ser colocado no outro vídeo. Veja bem, Deus acaba de fazer o jardim do Éden. Agora ele vai fazer o homem, ele vai fazer Adão. Então vamos ver o que diz em Gênesis capítulo 1 e versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aí diz assim, e Deus disse, façamos o homem. Veja bem que aí está no plural, façamos. Muitos pastores e muitas igrejas e biblistas e teólogos e pregadores da palavra de Deus, a maioria no mundo inteiro, nesta passagem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, eles declaram que Deus está falando com Jesus. Será que é com Jesus que ele está falando? Eu acho que não. Porque nessa época, quando Deus fez o homem, estava no começo do mundo, e Jesus era apenas o verbo, a palavra. Como Deus ia falar com a sua própria palavra? Ele era o verbo. Jesus veio se manifestar há 4.000 anos desta época para frente. Aí então, como 4.000 anos? Mas a ciência diz que
a Terra tem 300 milhões de anos. O engano disso aí eu vou falar em outros vídeos, porque os dias era contado bem mais longo. Os dias não era contado como hoje, que você acorda às 6 horas, levanta às 6 horas, quando vê às 6 horas da tarde. Os dias eram mais longos, bem mais longos do que os dias de hoje. Mas vamos voltar em a criação de Adão. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e à semelhança, ele estava falando com Lúcifer, que é o anjo que Deus criou feminino, como você viu nos vídeos passados. Então, seria impossível ele estar falando com Jesus, porque Jesus era o verbo, era a palavra. Não tem como dizer que Deus estava falando com Jesus, isso aí é um absurdo. Ele estava falando com Lúcifer, que formou todas as coisas, isso é, formou toda a matéria. E Deus colocou a vida em tudo o que se move e que tem fôlego de vida. Então, no versículo 26, Deus formou o homem superior a todo animal, todo réptil, assim foi. Agora, eu vou ler no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2 de Gênesis, e o versículo é 7. Capítulo 2 e versículo 7 de Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Veja bem que nós somos formados do barro, do pó da terra. E soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Bom, como foi feito alma vivente? Deus foi feito alma vivente. Bom, ele soprou a alma ou soprou o espírito em Adão? Porque aqui ele diz que foi feito alma vivente. Certa vez eu ouvi numa reportagem que uma grande cientista tinha descoberto que o homem foi feito do barro. Puxa vida, mas que cientista inteligente saber que o homem veio do barro. Mas isso é uma inteligência fora do normal. Tanto é que a Bíblia, desde os princípios do começo quase do mundo, quando foi feito a Bíblia dizia que o homem veio do barro. Vai ver que ela talvez tivesse pesquisado a Bíblia e disse que, por ela ser cientista, que o homem veio do barro. Porque a Bíblia é muito clara. Deus fez o homem do pó da terra. E com a lama fez a circulação de sangue, tudo bem. Então, agora vamos ver que Deus soprou nas narinas e o homem foi feito alma vivente. Vamos ver como aconteceu isso aí. Vamos passar um pouco para frente. Eu leio em 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 45. E o 46 também. Até o 45 até o 47. Vou repetir. Leio 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 até o 47. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Veja bem, o último Adão foi feito em espírito vivificante. Aqui está que muitas pessoas dizem que foi criado dois Adão. Isto é um engano fora de sério, porque Deus fez o primeiro homem só Adão.
Vou repetir o capítulo. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Como explica isso? Vou explicar para você. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal. No primeiro vídeo que eu falei, que existe o humano, o mundo de Deus, que é o mundo espiritual, o mundo dos humanos, animal espiritual e o mundo dos anjos decaídos. Aqui, ó, diz então, mas não é o primeiro o espiritual, não é o primeiro espiritual, veja bem, aqui eu vou voltar no 45 aqui, ó, veja bem, e assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. Existe uma confusão dentro das igrejas dos pastores e blebista e teólogos e doutores da palavra, que fazem uma confusão sobre esses mistérios. O primeiro homem é da terra, é terreno. Eu estou lendo no versículo 27 agora. O primeiro homem é da terra, é terreno, e o segundo homem é o Senhor do céu. O segundo homem é o Senhor do céu. Vamos pegar pelo começo daqui. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O que foi, como foi feito isso? Quando Deus falou para Lucifer: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que domine os peixes, os animais e os répteis. Então Lucifer, que domina a matéria, ele fez um boneco de barro. Um boneco de barro perfeito, mas numa forma animal. Animal. Aí você diz assim, você pode dizer assim, então Sérgio W. estaria certo em dizer que o homem veio do macaco? E eu acho que não, porque o macaco continua sendo um macaco. E o homem foi purificado e colocado dentro do jardim do Éden. Mas como ele veio a ser humano, ser declarado humano? Isso eu vou falar nos vídeos mais para frente. Foi quando Adão e Eva comeu do fruto da ciência do bem e do mal. Agora Deus está formando o homem do barro da terra. E Lucifer fez um boneco perfeito, mas fez um boneco animal, tipo um gorila, tipo um macaco. Ah, mas você pode estar até dando risada. Me prova diferente. Me prova diferente, que eu provo por dentro da teologia e por dentro da ciência também. Mas que Sérgio W. Não está certo em questão disso, com certeza. Falo categoricamente que o macaco continua sendo macaco e o homem continua sendo homem. Foi purificado, que eu vou explicar. O homem foi feito alma vivente. Quando Lucifer fez o boneco, Deus colocou a alma dentro do corpo. A alma, que é uma coisa totalmente diferente das coisas que existem em todo o universo, inclusive dentro do reino de Deus. O que tem dentro do reino de Deus, o único que tem alma é só Jesus.
Jesus é a própria vida. Ele tem alma. O que ele quis colocar no homem? Aquilo que é dele. Foi uma coisa inacreditável quanto o homem é especial para Deus. Você está entendendo? Ele colocou, Deus, o próprio Jesus, colocou a vida, o que é dele, colocou dentro do homem. Só que o homem, ele se sentiu vivo, mas ele não podia se mexer. Ele não podia se mexer. Porque existia a matéria, a alma, mas Deus não tinha colocado o espírito nele. Veja bem, vamos ler de novo. Assim está escrito, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. A alma vivente, quando Deus colocou a alma, ele não podia se mexer. O último Adão em espírito vivificante. Quando Deus colocou o espírito nele, aí deu a vida. Deu a vida, ele começou a se mexer. Então, este Adão foi o único Adão, foi o único homem que Deus fez no Jardim do Éden. Primeiro, ele fez o homem em alma vivente. O segundo é a segunda parte que ele colocou o espírito. Porque o homem é feito de corpo, alma e espírito. São três coisas. Aí, nesse caso aqui, muitas pessoas pensam, e muitos teólogos e doutores da palavra de Deus, diz que o homem é feito só de corpo e espírito. O que está em jogo entre Deus e Lucifer é a alma. O que Deus preserva no homem. O mundo existe até os dias de hoje, até se completar as profecias que foi escrito na Bíblia. Assim que se completar todas essas profecias, os que estiverem salvos em Jesus Cristo, Jesus vai recolher esta alma. Quando Deus colocou a alma dentro daquele corpo feito por Lucifer, que é o corpo matéria, o corpo animal, psíquico, o segundo Adão, este foi o primeiro Adão, que Deus colocou a alma. O segundo Adão foi a segunda parte que Deus colocou o espírito. E Adão começou a se movimentar. Porque a Bíblia diz que o espírito sendo retirado do corpo é um corpo morto. Mas aí eu vou dar um estudo sobre a vida e a morte. Agora, isto é o que você deve entender. Eu vou dar um estudo sobre isso aí. Quando Deus tira o espírito do corpo, aí que entra Jesus, o único meio de salvação para que a alma não fique presa no corpo. Porque se a alma, quando a pessoa morre, que Deus tira o espírito, a alma pode ficar presa no corpo. E isto é horrível. Aí haverá choro e ranger de dentes, como a Bíblia fala. Por isso eu digo para você, veja bem onde é que você está alicerçado. Se realmente Jesus faz parte da tua vida. Porque você pode crer no que você quiser, mas quem derramou o sangue na cruz do Calvário lá, para que a alma não ficasse presa no corpo, o nome dele é Jesus, Deus verdadeiro. Agora, veja bem,
Vou repetir o 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Foi colocado a alma, ele se sentiu dentro do corpo. Aí Deus colocou o espírito, aí ele começou a se mexer. Porque Deus deu vida em tudo. Lucifer formou a matéria, mas a matéria é morta. Ela só tem a estrutura, o modelo das coisas. Mas quem dá a vida é Jesus, Deus verdadeiro. Vou ler o 46. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. O animal, por quê? Porque ele fez uma espécie de um gorila, um macaco. Você pode até dando risada, mas me prova o contrário, está escrito. Depois o espiritual, porque o animal, ele fez do barro da terra um homem rústico, animal. E Deus colocou a alma lá dentro do que é dele, e depois o espiritual. Quando Deus colocou o espírito nele, ele passou a ser espiritual. Então, aí eu leio o 47. O primeiro homem é da terra, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado na terra, e pelo um homem veio a salvação. O que ele quer dizer no capítulo do versículo 27? Que o primeiro homem é da terra. Então, ele foi feito da terra, ele é da terra, o homem animal. O homem animal. E o segundo é o Senhor do céu. E aqui ele fala de Jesus. O segundo homem. Por que o segundo homem? Porque, veja bem onde está o mistério disso aqui. Por que o segundo homem? Porque Jesus veio se manifestar como homem 4.000 anos depois. Porque aqui, muitos falam que Deus estava conversando com Jesus, como se Jesus era o verbo, era a palavra. Por isso que o mistério disso aqui é que o segundo homem é o Senhor do céu. Está falando do homem que desceu, o próprio Deus que desceu e se fez carne, o homem. E a Bíblia diz assim: como entrou o pecado pelo homem entrou a salvação, Jesus. Por isso que há uma confusão, que muitos pregadores dizem que existiu 2 Adão. Isto é um absurdo. Eu vou repetir todos os versículos. Assim está escrito, também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno, e o segundo homem é Senhor do céu. Veja bem como Deus fez o homem e criou dentro dele o que é dele próprio, a vida, a alma. Agora, veja bem, o segundo homem é Senhor do céu. O que ele teve que fazer? Ele teve que se transformar num corpo, se fazer homem, que foi o segundo, é o Senhor do céu. Quem não vê isso, quem não entende essas coisas, porque o homem espiritual entende das coisas do alto, mas o homem terreno entende daquilo que é próprio, da matéria.
porque o mundo jaz no maligno, entende na matéria. Agora você veja bem, existe corpus celestial e corpus da terra. Isso vou dar estudos mais para frente. Existe corpus celeste e corpus que não é celeste. Eu vou dar um estudo sobre os corpos, o que semeia corpo, matéria, depois passa para a corrupção do corpo e volta um corpo ser espiritual. Assim como Jesus, ele depositou o corpo matéria e levantou um corpo completamente espiritual. O que aconteceu aqui? Veja bem, quando Deus estava fazendo o homem e que Lucifer formou o corpo e que Deus colocou a alma dentro do corpo e Adão não se mexia, ele colocou o espírito, o homem ficou alma vivificante e começou a falar e tudo bem. Só que nesse caso, você veja bem, quando Deus colocou o espírito no homem, olha que mistério. Deus, quando colocou, veja que mistério maravilhoso. Olha, é maravilhoso quando você entende a Bíblia e as coisas divinas. Quando Lucifer fez o homem, Deus colocou a alma, mas ele era um corpo animal. Mas quando Deus colocou o espírito dele, toda a matéria, ele consumiu, o espírito de Deus consumiu toda a matéria do corpo dos dois. Estão entendendo? E eu vou explicar depois quando foi feito Eva. Mas esta parte eu tenho que explicar para você que foi a mesma sequência. Adão e Eva tinham um corpo animal. E quando Deus colocou o espírito nos dois, ele purificou, tirou toda a matéria de Adão e Eva. Ele queimou toda a matéria e eles ficaram de um corpo espiritual. Vou explicar isso aí num outro vídeo melhor para você entender. Em Adão, ele colocou o espírito e purificou Adão. Purificou, tirou toda a matéria de Adão. Ele deixou de ser um corpo animal, mas sim um corpo espiritual. Um corpo espiritual. O mesmo corpo de quando Jesus levantou do sepulcro, que ressuscitou. Aí, fez Adão cair num sono profundo, que isso eu vou explicar no próximo vídeo. E a Bíblia diz que foi tirado a costela de Adão para formar Eva. Mas será que foi a costela de Adão? Eu acho que não. E eu falo categoricamente que não foi a costela. Não, mas está escrito. Eu sei que está escrito. Mas na Idade Média, o que é original da palavra de Deus não está escrito. Como muitos pensam que Eva tirou uma fruta que era um pé de maçã, até hoje o mundo inteiro vive enganado por religiões e pregadores que continuam enganando o povo, dizendo que Eva comeu da maçã e deu para Adão. Isto não existe. Isto é ridículo.
e que Deus tirou a costela de Adão? Categoricamente que não. Mas Deus colocou o espírito dentro de Adão, queimou todos os elétrons, toda a matéria, purificou Adão, aí depois fez Eva e colocou esses dois corpos antimatéria, puro prótons, e colocou dentro do jardim do Éden para que cuidasse do jardim. Vocês estão entendendo? Mas ali ele foi feito um homem material, homem terreno, animal, como um macaco, e transformou ele num corpo espiritual e colocou dentro do jardim. Mas como ele veio ser humano? Porque o animal é uma coisa, o espiritual é outra e o humano é outra. É outra coisa. São coisas totalmente diferentes. O homem animal, o espiritual e o humano. Adão, essa parte eu estou colocando como Adão foi feito e como foi colocado a alma e o espírito em Adão. Mas Adão foi feito completamente diferente do que nós somos hoje. E eu vou provar por dentro da teologia e vou provar cientificamente que Adão foi feito diferente e que os livros científicos e teológicos estão atrasados e errados. Então, Deus criou o homem, quer dizer, ainda nesse vídeo ele está formando o homem. Ele está formando o homem, porque eu vou completar a criação do homem no próximo vídeo. E eu vou explicar como foi feito Adão. E se realmente foi a costela que ele tirou de Adão e criou Eva. Você pensa assim? Você está completamente enganado. Ah, mas está escrito. Está escrito. Mas você está enganado. No próximo vídeo. Agora, Deus colocou no boneco, no homem que Lucifer formou, e que Deus colocou a alma e o espírito. Ele tem um corpo espiritual, Deus coloca ele dentro do jardim. Agora, vamos ver em Romanos, o capítulo 9, e versículo 20 até o 21. Aí, quando eu, no próximo vídeo, falar de como Adão foi feito, aí você vai ter que repetir este capítulo e este versículo. Ele diz assim: mas, ó homem, quem és tu? Quem a Deus replica? Faz uma pergunta. Porventura a coisa formada dirá o que formou? Mas por que Deus me fez assim ou me fez assado? Vou repetir. Mas, ó homem, que és tu, que a Deus replica? Porventura a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizeste assim? Veja bem. O que eu vou falar de Adão, como ele foi formado, está neste capítulo e neste versículo. Vamos ler o 21. Ou não tem o oleiro? O oleiro, você sabe que trabalha com o barro. Vou repetir. Ou não tem o oleiro o poder sobre o barro,
para da mesma massa fazer um vaso de honra e outro para desonra? Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim, comeram do fruto, foram expulsos do paraíso. Deus teve que mandar o dilúvio porque toda a maldade do homem era mal. Fez um vaso para honra e outros para desonra. Por que um ele fez para honra e outro para desonra? Porque para desonra, a Bíblia diz que o que está sujo, suja-se mais ainda. E o que está limpo, limpa-se mais ainda. Porque o que está sujo, suja-se mais ainda, porque naquele dia eles sejam inexcusáveis diante do juízo de Deus. Então, a chave tudo, quem pode limpar o homem, purificar o homem, é só esse nome que eu te digo, só Jesus. Ah, mas eu tenho santo tal, eu creio em tal coisa. Você pode crer aonde você quiser, em quem você quiser. E ninguém pode falar no que tu crê, cada um tem as suas ideias, cada um tem sua crença, e ninguém pode falar nada. Mas o que eu estou dizendo, que quem derramou o seu sangue para purificação do meu corpo e do teu corpo, não foi nome nenhum, foi o nome de Jesus, que precisou o verdadeiro Deus se humilhar ao extremo, tomar a forma de um homem comum, como ele não era um homem comum, e sofrer toda aquela sequência, derramar seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, para que a alma não ficasse presa no corpo naquele dia que Deus tira o espírito do corpo do homem. Ele se torna um corpo morto. O próprio profeta diz: Senhor, não deixa minha alma no Seol. Seol, cemitério, Hades, tudo é a mesma coisa. Então, Deus formou o homem. Agora, como ele formou, eu vou falar no outro capítulo. Mas, por que Deus formou Adão naquilo que eu vou falar no próximo capítulo? E as pessoas dizem: mas por que tu tem me formado desse jeito? Não podia ser diferente? Quem é o homem para replicar alguma coisa de Deus? Ou Deus não foi perfeito? Não, Deus é perfeito e fez todas as coisas perfeito, mas o homem, por estar com o poder do mal, que foi adquirido lá no Jardim do Éden, ele acha que ele teria que ser diferente, que o mundo teria que ser diferente e que ele teria que ser estabelecido diferente e que Deus está errado. Quem é o homem para replicar a Deus em a sequência de qualquer coisa? De qualquer coisa. A Bíblia diz: em tudo dai graça, porque o que nós somos que nem o vento. Agora nós temos aqui, de repente já não temos mais. O que é a vida? A Bíblia diz que é igual a uma maceração, que vem e passa. É igual a flor. É igual a flor, hoje está bonita, amanhã desaparece. E muitas pessoas que por ter dinheiro se acham o dono do mundo e luta para ganhar cada dia mais dinheiro. O dinheiro é bom, é lógico. Deus disse: eu sou dono do ouro e da prata, segundo a minha vontade eu dou para quem eu quero. Mas das vezes Deus dá para a pessoa, não para a pessoa se exaltar, ser maior do que as outras pessoas, não. Deus até pode dar o ouro e a prata para as pessoas, mas que a pessoa seja humilde. E tem pessoas que acham que é dono do mundo, e ele não sabe, ou por ignorância. Ignorância não quer dizer que seja uma coisa ruim, mas é porque ele não sabe.
não sabe que o Espírito de Deus está nele, tanto no vaso de honra como pela desonra. Tanto com o bem como o mal, o Espírito está nele. Só que, aí que vem a coisa. O bem, o mal, o vaso de honra, o vaso pela desonra, o Espírito está nele. Quando Deus tira o Espírito tanto de um, tanto do outro, o corpo é morto. Aí que vai ser a sequência. Aí que vai se notar quem é de Deus e quem não é de Deus. Quem está com Jesus e quem não está com Jesus. Essa é a diferença. Esta é a diferença. Assim como Deus fala na Bíblia que Deus é cheio de misericórdia, que dá todos os dias o sol, tanto para o justo como para o injusto. Deixa o seu like no meu canal e eu agradeço de você estar assistindo os meus vídeos. Se inscreva no meu canal. Em nome de Jesus, eu encerro este vídeo hoje.